Fala pessoal, a gente já falou um pouquinho aí, né, no curso sobre tratamento medicamentoso, mas hoje de fato a gente entra aí na farmacologia dos antihipertensivos. E para a gente começar hoje, o papo é diuréticos, beleza? Então a hashtag da aula, mais do que óbvia de novo, tá aí na tela para vocês. Então lembrem-se que a gente combinou, quando você for repostar lá no Instagram algo sobre a aula, algo sobre o curso, coloca a tag da aula e menciona o Descomplicando a Farmácia Clínica para dar aquela moral para o nosso conteúdo, né? Pedido meu de hoje, muita atenção nessa aula, né? Que vai ser uma aula papum. Ela vai ser curta, porém eu acho que ela é bem densa, né? Com relação a informações, principalmente porque eu trouxe ela da forma como eu estudo, da forma como eu tenho o meu raciocínio ali dentro, né, do assunto diuréticos, que é uma forma que facilita bastante para mim o entendimento e também ali na hora de pensar, né, no raciocínio clínico quando eu estou junto com o meu paciente. Então, como sempre, eu espero que vocês se encontrem aí na minha forma de estudar e consigam pegar vários bizus nessa aula em específico. A gente já viu, né, que a pressão arterial lá, por essa fórmula que eu já apresentei para vocês, inclusive acho que mais de uma vez durante o curso, a gente viu que a pressão arterial ela depende da resistência vascular periférica e também do débito cardíaco, que é ali, né, o volume sistólico versus a frequência cardíaca. Então a gente já consegue entender, a gente já pode imaginar que uma alteração na volemia, por exemplo, vai alterar também esse sistema aqui, vai também promover uma alteração da pressão arterial. Então, exemplo clássico que os professores usam ali nas aulas de farmacologia, uma mangueira, se eu aumento o volume, eu aumento a pressão. Se eu faço o contrário, que no caso aqui, né, é o que a gente promove com a ação da diurese, a ação do diurético, né, a diminuição do volume, a gente tem uma redução da pressão arterial, beleza? E os diuréticos aí, como, né, o próprio nome já diz, eles aumentam a diurese e com isso eles reduzem a volemia e eles contribuem para essa redução da PA. Então, raciocínio simples para a gente começar, né, e para a gente entender o porquê desse uso deles na redução da PA. Se eu reduzir a volemia, eu vou reduzir consequentemente a pressão arterial do meu paciente. Então eles agem ali diminuindo a reabsorção de sódio em diferentes locais do néfron, que eu vou falar bastante de néfron aqui, a gente precisa lembrar disso. Então a gente vai ter aí uma perda de sódio, né, e consequentemente de água, que é esse efeito diurético que a gente promove com o uso dessa classe de medicamentos. E aí, por esse efeito, né, justamente por esse efeito, eles são úteis, eles são indicados ali, principalmente no tratamento de edema, né, de estados edematosos e também da hipertensão, que é o nosso foco aqui dentro dessa aula hoje. Mas como que isso acontece? Vocês lembram lá do processo de filtração renal? Eu nem tinha programado de colocar isso aqui, mas, né, a figura está pequenininha aqui, vou tentar para a gente relembrar, né? O sangue ele chega aqui pela artéria renal, beleza? E ele passa pelos néfrons que vão fazer essa função da filtração, extremamente importante no nosso organismo. Então, tudo ali que for necessário para o organismo vai ser retido e o que não for necessário, né, vai ser eliminado ali em forma de urina. E esse sangue filtrado ali, né, ele volta pela veia renal e vai para o coração, né, pela circulação, e esse sangue depurado ele vai ser distribuído ali para o restante dos tecidos, beleza? Eu já falei do néfron, né, e falei que a gente vai falar bastante dele, e acho que vocês lembram, né, e já ouviram falar que ele é a unidade funcional ali do rim, e é ali, né, e agora é aqui ele está na nossa tela pra gente, é aqui que tudo acontece, né, essa filtração que envolve a absorção, a secreção de tudo que passa ali pelo rim. Então vamos lembrar agora como que funciona
o movimento do sangue ali dentro do néfron, né? Dentro dessa unidade mais especificamente. E agora você que está só aí de foninho, só ouvindo a aula, né? Ou prestando atenção em alguma coisa, olho na tela aqui, porque isso vai facilitar para a gente lá na hora que a gente for relacionar esse movimento dentro do sangue, dentro do néfron, os locais de ação dos medicamentos, e é esse o bizu mais importante da parte de diuréticos para a gente conseguir linkar todas essas informações quando a gente for falar dos medicamentos. Então o sangue ele chega aqui pela arteríola aferente, né? Ele passa pelo glomérulo renal e a pressão do sangue ali ela promove essa filtração de pequenas substâncias, né? E parte do plasma ali para o interior dos túbulos renais. Passou pelo glomérulo, a gente tem esse ultrafiltrado, que a gente chama, né? Que vai passar ali pelo túbulo contorcido proximal, ele vai seguir pela alça de Henle, né, ou alça nefrítica, ou alça néfrica, como está aqui no desenho para vocês, e vai chegar até o túbulo contorcido distal, e aí seguindo, né, ducto coletor, ureter, bexiga, e aí a eliminação vai acontecer em forma de urina. A gente precisa lembrar também, e é bem importante isso, né? Como eu falei, para a gente relacionar lá quando a gente for falar dos medicamentos, a gente precisa lembrar a função de cada uma dessas partes do néfron que a gente acabou de ver. Então, pula para essa figurinha aqui do lado agora, fica de olho nela, para a gente tentar lembrar e já pensar aí, né, na ação dos diuréticos e entender o que eles podem causar. Então, o túbulo contorcido proximal aqui do nosso néfron, né, ele é responsável pela absorção de quase que a totalidade, né, da glicose, do bicarbonato e também dos aminoácidos aí, né, que passam aí por dentro do néfron. Então, por isso, numa condição normal, né, eles praticamente não são eliminados na urina. A gente tem também a reabsorção do sódio, do potássio e da água. Na alça de Henle, aqui descendo, beleza? A gente tem né, como responsabilidade dessa região a reabsorção de água, né, por meio de aquaporinas, que a gente vai falar ali na frente da aula. E no ramo ascendente aqui, pessoal, tá? Ramo descendente a gente tem reabsorção de água e no ramo ascendente nós temos a reabsorção de íons, tá? Mais especificamente sódio, potássio e cloreto, né? Para dentro ali do plasma sanguíneo. Então o que acontece? Ao passar aqui, né, pelo ramo descendente, nós temos essa reabsorção de água que vai gerar ali uma concentração, né, nessa urina. Então ela vai ficar bastante concentrada justamente por essa reabsorção de água. E aí, seguindo no processo aqui, quando a gente fala lá do ramo ascendente, né, a gente vai ter ali um efeito diluidor, né, um fator diluidor devido à reabsorção aí desses íons nessa parte do néfron. Túbulo contorcido distal, né, pessoal, ele é responsável aí pela reabsorção de íon cloreto e do sódio, né, aí para o plasma. E no ducto coletor a gente não pode esquecer das ações da aldosterona, que é responsável aí pelo aumento da expressão, né, e síntese também de transportadores de sódio para dentro do plasma em troca de potássio. Então ocorre a retenção ali de sódio, né, e consequentemente um aumento dele no plasma e uma excreção de potássio, né? Então a gente tem o aumento do potássio na urina, né? Um aumento da perda de potássio. Outro ponto importante aqui, né? Aqui nesse local, no túbulo coletor, é a ação do hormônio antidiurético, que é responsável ali pela regulação da reabsorção de água. Importante também dentro de todo esse processo, né, que vai facilitar a gente fazer aquele link e chegar no bizu master dessa aula, né, cada uma dessas regiões que a gente acabou de ver, que tem uma responsabilidade ali, ela é responsável também
pela reabsorção de uma quantidade diferente de sódio, né? E é isso que vai definir e diferenciar, né, as potências ali diuréticas do medicamento em questão que a gente vai estar falando. Porque ao inibir aí essa reabsorção de sódio, né, vai acontecer ali em consequência disso também a inibição da reabsorção de água e o aumento da diurese, que contribui aí com o nosso objetivo, que é a redução da PA, beleza? Então já presta atenção aqui de novo, se você está desligado aí, né, para a gente entender agora. Quando eu comentar das classes lá na frente, isso vai fazer bastante sentido, a gente vai conseguir linkar todas essas informações, né, e relacionar a questão do medicamento, da potência diurética, do local de ação. Então, no túbulo contorcido proximal, nós temos aí cerca de 60 a 70% do sódio filtrado é reabsorvido aqui, né, nessa região, no túbulo contorcido proximal. Então, nós temos diuréticos que agem aqui, né? Nós temos medicamentos, vou falar melhor, nós temos medicamentos que agem aqui nessa região, porém, eles já estão em desuso como diuréticos, né, pelos efeitos adversos e por essa região aqui ser responsável, né, por uma grande parte aí da reabsorção de sódio e de água. No ramo ascendente, né, pessoal, aí da alça de Henle, nós temos cerca de 25%, né, de reabsorção desse sódio filtrado. E no túbulo contorcido distal, cerca de 5%, e no ducto coletor, cerca de 2%. Então, nós temos aí mais ou menos, né, isso óbvio que é uma média, uma quantidade de 180 litros filtrados aí dentro dessas regiões do néfron para uma eliminação de cerca de 2 litros de urina. Então, como eu falei, uma forma fácil da gente guardar isso é que a relação de reabsorção de sódio ela está diretamente ligada com a questão da reabsorção de água. Então, se o meu diurético ele age ali, por exemplo, numa região onde a reabsorção de sódio é alta, né, o meu diurético ele vai promover ali de forma mais potente essa diurese, essa perda de água, beleza? Grupos de diuréticos que a gente tem, e aqui eu trago um pouquinho diferente do que a gente encontra na literatura. Quando eu vou estudar, eu gosto de organizar na ordem, né, do fluxo ali dentro do néfron para a gente guardar melhor. Então nós temos os diuréticos de alça, os tiazídicos e os poupadores de potássio, beleza? Diuréticos de alça, né? A gente viu a questão da porção ascendente da alça de Henle, então eles agem ali nessa porção ascendente da alça de Henle, que é responsável ali por cerca de 25%, né, ali da reabsorção de sódio. Os representantes da classe furosemida e bumetanida, pelo local de ação, como eu falei, esse é o grande bizu da aula, pessoal, e pela quantidade, né, da reabsorção de sódio inibida, a gente pode considerar que ele é potente, e aí dentro dos diuréticos que a gente tem em uso hoje, eles são os mais potentes, porém o tempo de ação deles aí é reduzido, cerca de 4 horas. Então bora aqui para o canto para entender como acontece ali uma situação comum, né, na célula tubular ali na alça. Então o transporte de sódio, de cloreto, de potássio que vão chegar ali até a corrente sanguínea, né, por meio desses transportadores aí da membrana basolateral, são aí transportadores de cloreto ou bomba de sódio e potássio. Nesse processo vai ocorrer uma diferença de potencial, né, gerada ali pelo gradiente de carga, que é capaz, né, inclusive de promover ali a reabsorção de cálcio e de magnésio. Beleza, vamos falar agora da situação utilizando o diurético que vai estar inibindo esse processo. Então, a inibição do transportador vai inibir essa reabsorção e, consequentemente, aí, né, ele vai aumentar a eliminação de sódio, de cloreto, de potássio, e dessa forma a gente não tem essa
a diferença de potencial aqui, e a reabsorção de cálcio e de magnésio, inclusive, também vai ser prejudicada. Então, na prática, a hipocalcemia não acontece com tanta frequência, se a gente for pensar no uso clínico da furosemida, por exemplo, ela não ocorre tão frequentemente porque a concentração de cálcio ela é reestabelecida ali pelo aumento da reabsorção intestinal. E a hipomagnesemia, sim, ela acontece, inclusive, ela é um dos efeitos adversos que a gente tem que ficar de olho em pacientes que usam diuréticos dessa classe. Reações adversas, né, aos diuréticos de alça. Ototoxicidade, né, que a gente não tem ainda muito bem esclarecido o motivo, porém, a gente já tem que lembrar lá de outros medicamentos que são ototóxicos, né, e evitar esse uso concomitante, por exemplo, ali os aminoglicosídeos. A hipopotassemia, né, pessoal, se a gente for lembrar do que eu falei agorinha, né, o aumento de sódio ali na luz do túbulo renal, né, lá no ducto coletor, esse sódio vai ser reabsorvido e em resposta disso mais potássio vai ser eliminado, né. A depressão do volume, devido a essa potência diurética, né, que a gente também comentou. Aqui é preciso avaliar o objetivo, né, o quanto a gente quer dessa redução de volume para promover a redução da PA. Alcalose metabólica, pessoal, né, o organismo ele tenta ali recompensar essa perda de potássio para estabilizar a concentração ali na corrente sanguínea. E a eliminação desse potássio que acontece, né, ele é dependente do íon H+. E aí essa troca, né, do potássio por H+, faz com que haja uma basificação do organismo. Diuréticos tiazídicos, né, eles agem lá no túbulo contorcido distal. Representantes: hidroclorotiazida, clortalidona e a indapamida. Então, a ação, eles inibem ali a reabsorção de sódio, né, no túbulo contorcido distal. E se a gente já pensar no bizu principal da aula, que eu falei lá atrás, né, a gente já pode presumir que eles são menos, né, potentes que os diuréticos de alça, porque em média eles inibem 5% da reabsorção ali de sódio. Na célula tubular, né, ali do túbulo contorcido proximal, o que a gente tem? Nós temos transportadores de sódio e de cloreto. Então, o sódio, ele entra ali na célula tubular, beleza? E ele vai para o plasma sanguíneo por meio da bomba de sódio e potássio, beleza? Inibindo esse transportador, o sódio vai ser eliminado pelo túbulo renal ali, juntamente com a água, né, promovendo essa diurese. Aumentei a diurese, né, diminuir a volemia, diminuir a PA do meu paciente, certo? Simples. Reações adversas, pessoal. Lembra que eu falei que lá no túbulo coletor, a reabsorção de sódio, ela é dependente da eliminação de potássio? Então, se eu bloqueio a reabsorção do sódio no túbulo contorcido distal, o sódio ele vai estar aumentado para a excreção, certo? Quando o sódio chega lá no túbulo coletor, ele vai ser reabsorvido. E aí, em contrapartida, vai ter ali uma eliminação do potássio que pode, né, se apresentar também ali, pode ser somado também a uma perda de magnésio. E o resultado disso na clínica ali para o nosso paciente pode ser uma arritmia, por exemplo, né, porque esses íons são importantíssimos ali na contração muscular, então, portanto, também na contração cardíaca. Hiperuricemia, tá, pessoal? A gente vai, inclusive, isso é clássico ali na clínica, isso acontece pela competição, né, pelo transportador ali. O transportador do diurético tiazídico é o mesmo do ácido úrico, então se o diurético está ali ocupando o transportador, né, a quantidade eliminada do ácido úrico vai ser diminuída e a gente tem como consequência disso um aumento da concentração plasmática do ácido úrico. Então, portanto, a gente tem ali como repercussão disso a hiperuricemia. E como que a gente pode evitar, né? Vamos falar disso já de resolução. Como que a gente pode evitar ou corrigir
essas reações adversas. Ali, por exemplo, eu vou falar lá no final da aula uma coisa bem importante, mas aqui, só para a gente já saber, a gente pode reduzir, né, ou consertar aí essas reações por meio da redução da dose. A gente pode diminuir esses efeitos indesejáveis, né, mantendo ali uma redução da PA. Ou eu posso pensar na associação aqui de um diurético poupador de potássio para evitar, por exemplo, essa hipopotassemia, né? Essa é uma das exceções. Eu acho que eu tinha falado já durante o curso que quando a gente pensa em associação de medicamentos, né, a gente deve pensar sempre, agora corrigindo, né, sempre que quase sempre em associações com medicamentos de diferentes classes, e agora arrumando isso que eu falei, né, mais precisamente com diferentes alvos ali, mecanismo de ação. Então, aqui a gente vai ver que pode até ser comum essa associação de 2 diuréticos, e a gente vai entender o porquê, né, pensando na correção aí dessa reação adversa, da hipopotassemia. E aqui nos poupadores de potássio, para a gente fechar, entender isso aí, eles agem lá nos ductos coletores, né? Nós temos como representantes a amilorida e o triantereno e a espironolactona. Voltando no bisu e relacionando novamente com o local do néfron, né? Eles são diuréticos fracos, né? Porque eles inibem ali a reabsorção de cerca de 2% do sódio no filtrado glomerular. Eles são poupadores de potássio porque eles agem ali nos ductos coletores, certo? Onde a absorção de sódio é dependente de potássio. Eu comentei rapidamente, né? Mas vamos entrar mais nisso. Então, se a reabsorção de sódio ela é inibida e a eliminação é favorecida, o que eu tenho em contrapartida? A eliminação do potássio, né? Ela é impedida. Então, normalmente, como eu falei, ele é utilizado aí em associação com diuréticos tiazídicos e de alça, justamente por esse efeito, né, de poupar potássio. Então, os diuréticos ali, poupadores de potássio não dependentes da aldosterona, né, por isso que eles estão separados aqui, a amilorida e o triantereno, eles bloqueiam diretamente ali, né, os canais de sódio. Os canais continuam sendo expressos pela ação da aldosterona, porém eles são bloqueados. E a reabsorção de sódio não ocorre, e aí ele vai ser eliminado juntamente com a água, beleza? Como não vai haver reabsorção de sódio, o potássio não vai ser eliminado. E é exatamente por isso que a gente chama de poupador de potássio. A espironolactona, pessoal, que se liga aqui no receptor da aldosterona, que é um hormônio que age em nível nuclear, né, e regula a expressão de diversas moléculas. Mais importante para a gente aqui dentro do estudo dos diuréticos, os canais de sódio. Então, ela impede, né, essa expressão desses canais de sódio, que são aí responsáveis pela reabsorção de sódio e eliminação de potássio. Reações adversas aqui, pessoal, dos poupadores de potássio. A hipercalemia, né, que é aí o aumento do potássio sérico. Então, às vezes a gente quer esse efeito e ele é um efeito desejável, e às vezes a gente não quer, então ele passa a ser ali uma reação adversa, um efeito adverso, né? E ao contrário lá do que a gente comentou com os outros diuréticos, né, que promovem a perda do potássio, que, né, é o contrário aí do poupador de potássio, eles vão causar aqui, os poupadores de potássio vão causar acidose metabólica, porque vai haver retorno ali de uma grande quantidade de potássio para a célula, e com isso a gente vai ter uma liberação, né, de íon H+, ali no plasma sanguíneo. E com a espironolactona, mais especificamente, a gente tem os efeitos antiandrogênicos, que eu acredito que vocês já tenham escutado falar. Pessoal, importante comentar sobre isso antes de fecharmos aí os diuréticos. Eu já tinha comentado, né, sobre isso, mas eu falei que ia reforçar no final da aula. O efeito antihipertensivo dos diuréticos, ele não está diretamente ligado aí, diretamente relacionado, né, às doses utilizadas, porém,
os efeitos colaterais estão. Então é por isso que a gente deve sempre pensar ali em utilizar as doses mínimas, né? Porque a gente vai ter o efeito desejado, que é a redução da PA ali do nosso paciente, e a gente vai ter menos chances de efeito adverso no meu paciente. Então, um bizu aqui muito importante, né? Se eu encontrar um paciente, por exemplo, que relatou ou que a gente constatou qualquer uma dessas reações adversas, né, e ele está em uso de diurético, o que é a primeira coisa que a gente pode pensar? Reduzir a dose. No caso de uma hipopotassemia, como eu comentei, eu posso sugerir, por exemplo, uma associação de um poupador de potássio, né, para corrigir isso e para prevenir que o meu paciente tenha uma fraqueza muscular, tenha câimbras, né, ou pior, como a gente comentou lá, uma arritmia. Resumão do Cauê aí, para fechar, vocês que gostam de anotar os pontos principais, talvez essas informações aqui desse quadro sejam bem importantes, né, para a gente ter guardado aí na cabeça lá na prática clínica, quando eu for pensar no meu paciente, quando eu for fazer uma revisão da farmacoterapia. Então, para a gente relembrar, diuréticos tiazídicos, nós temos como representantes a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida, né? A informação importante, nós temos um menor efeito, como a gente viu, pelo local que eles agem, porém nós temos um maior tempo de ação. Os diuréticos de alça, nós temos aí a furosemida e a bumetanida, o Cauê colocou errado, né? Uso principalmente em casos de hipertensão associada aí com insuficiência renal e situações de edema, principalmente, né, por causa da potência ali, relacionando isso ao local de ação, né, que é um local onde há uma maior reabsorção de sódio e de água. Então, se a gente inibe isso, eu promovo uma maior diurese, então esses diuréticos são mais potentes. Poupadores de potássio, né, a amiloída e a espironolactona, a gente precisa lembrar que o uso é mais comumente ali, né, feito em associação com os diuréticos tiazídicos e de alça, justamente para corrigir aquela perda de potássio que a gente tem, beleza? Então, os efeitos indesejáveis no geral, nós temos a hipopotassemia e a hipomagnesemia, que a gente viu bem o porquê. A hiperuricemia, lembrem-se disso, pessoal, tá? É comum a gente pegar o paciente que está em uso ali do diurético e apresentar a hiperuricemia. A gente tem que lembrar que pela questão que a gente comentou, de estar ali atuando no mesmo transportador. Intolerância à glicose, aumento do nível sérico de triglicerídeo, disfunção sexual, né, pela diminuição da volemia, poupadores de potássio em insuficiência renal crônica pode acarretar em hiperpotassemia, o que não é desejável nesse tipo de paciente. Então, fica ligado com o uso de diurético, avalia se o nosso paciente apresenta aí insuficiência renal ou, né, algo do tipo. Semana 6, parte 1, pessoal, cheque, pode marcar aí, tá pago. Espero que vocês tenham anotado os bis... Travei no final da aula. Espero que vocês tenham anotados, não tá saindo. Espero que vocês tenham anotado os bizus aí, pessoal, e tenham entendido essa forma que eu trouxe para vocês, né, de relacionar onde o medicamento age com a potência diurética e relacionar não só os efeitos desejáveis, mas também os indesejáveis por meio de lembrar desse local de ação, né, e de lembrar do medicamento de cada classe. Com isso aí, a gente facilita bastante o nosso raciocínio clínico ali, quando estiver falando de diuréticos. Eu sei que lá no final a gente vai ter que relacionar tudo que a gente pensou, né, em cada classe, porque a gente trabalha com associação de medicamentos. Então, tenta guardar, né, como eu falei, é uma aula curta, mais densa de informações. Tenta guardar tudo que eu falei para na próxima aula você já tá com isso guardadinho aí num canto da cabeça e já ir juntando mais informações, beleza? Até a parte 2 da semana 6, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu abraço.